Está no ar o meu, o seu, o nosso Espaço e Comunidade, uma produção dos alunos de Comunicação Social da Universidade de Guarulhos. E o assunto hoje é sobre o Gaia Veg, um projeto que visa falar sobre o vegetarianismo em Guarulhos. O papo vai ser muito saudável, não saia daí! E aí, pessoal? O papo hoje é sobre vegetarianismo, recebendo Mariana Scarpelli, nutricionista voluntária do Gaia. Tudo bem, Mariana? Tudo bem. Mariana, primeiro, assim, como surgiu, né, para o pessoal de casa tomar consciência, a gente vai esclarecer sobre vários assuntos que cercam os mitos do vegetarianismo, né? Mas falando sobre o projeto principalmente. Como surgiu o projeto? Então, surgiu em setembro do ano passado, né, idealizado pelo Marcos e pela Fernanda Paro. Eles são já empreendedores do Beco dos Gatos, dono do Beco dos Gatos Gourmet, que é uma empresa de culinária vegetariana aqui em Guarulhos. Legal. Culinária delivery de alimentos vegetarianos congelados. Sim. E surgiu em prol disso, né, de divulgar a cultura vegetariana, a proteção dos animais, do meio ambiente, através de várias ações do Gaia Veg, palestras, ativismos. Legal. Mas assim, o projeto então foi depois que você se tornou nutricionista? Sim, sim. Eu já sou formada há 6 anos em nutrição e eu conheci o casal, né, que estava idealizando esse projeto, no final do ano passado. Então você já era vegetariana? Já era vegetariana. Quanto tempo você já era vegetariana? Vegetariana mesmo eu sou há 1 ano, mas já venho de uma vida toda deixando de comer produtos de origem animal, principalmente a carne vermelha. Tá. E assim, explica pra gente então, qual que é a diferença entre muitas vezes fala assim, ó, eu sou vegan, eu sou vegetariano, eu sou vegetariano, mas eu como carne de peixe, eu como carne branca. Quais são essas diferenciações? Sim, na verdade, o verdadeiro significado da palavra vegetariano é o vegetariano estrito, que é aquele que não come nada de origem animal. Carnes vermelhas, peixes, frangos, né? Ovo, leite, é o vegetariano estrito, que é o vegano também. O vegano a gente entra mais numa filosofia de vida, onde não se usa nenhum tipo de componente de origem animal. Então, sapatos de couro, roupas de lã, não se consome mel também. Seda, né? Nada de origem animal. E tem também a filosofia de não utilizar produtos cosméticos, produtos de limpeza que também são testados em animais. Sim. Né? Já o vegetarianismo, o vegetariano ovo-lacto vegetariano é aquele que também consome ovo e leite na sua alimentação. O lacto vegetariano é o que consome só leite, né, de origem animal, e o ovo vegetariano que consome o ovo também. Porém, aquele que diz que come peixe, eventualmente, uma vez por semana, não é vegetariano. Ele pode estar numa fase de transição, se abstendo de comer os produtos de origem animal. Porém, ele ainda não é vegetariano. Ele só deixou de comer a carne vermelha e a carne de frango, mas ele não é. Na verdade, ele está num processo... Pode estar. Pode estar. Isso, se esse for o objetivo dele. Ou senão, ele pegou para a vida dele só comer peixe e não comer carnes de outros animais, mas não é vegetariano. Tem sempre aquela pessoa que vai questionar, porque o cara tem sempre do contra, né? Em qualquer lugar tem um cara do contra. Mas se você comer alface, legumes, você também está comendo a alimentação do animal. Mas, na verdade, você não está sacrificando o animal. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Aí nós entramos até na questão ambiental, você não está agredindo o meio ambiente. A gente utiliza muito menos água para produzir um pé de alface, do que criar um boi, por exemplo. Né? Muito menos árvores são derrubadas do que para produzir o alface, a soja, o feijão, do que criar o boi, um pasto de bois, de vaca, né? Sim. Então não existe essa relação. Não existe, mas sempre tem aquele engraçadinho que coloca isso, Sempre tem o do contra, com certeza. Tá. E assim, você falou que o projeto, ele é de setembro do ano passado, né? É pouco tempo que está assim como um projeto. Mas assim, qual é o objetivo do projeto? O objetivo é divulgar mesmo a cultura vegetariana, principalmente em Guarulhos, que a gente observa que existem até os vegetarianos em Guarulhos, porém eles não têm um direcionamento nessa área. E também existem aquelas pessoas que têm vontade de conhecer mais sobre o assunto e se tornar vegetariano, mas eles não têm um suporte. Então o projeto surgiu disso. Né? Em relação também à questão ambiental na cidade, a proteção animal. Né? O grupo, na verdade, o Gaia Veg, o que é? O grupo de apoio e incentivo à alimentação vegetariana. Sim. Então a nossa ideia é apoiar e incentivar aqueles que já são vegetarianos ou que querem se tornar vegetarianos. Tá, e assim, o Gaia promove
palestras sobre sustentabilidade, conscientização ambiental, ou é mais sobre como a pessoa se tornar um vegetariano, um vegano? Não, nós produzimos palestras, sim, sobre a conscientização ambiental, inclusive dentro do Gaia, um dos voluntários e idealizadores, que é a Fernanda Paro, ela é pós-graduada em gestão ambiental, bióloga, né? E ela entende bem do assunto, e todos nós sabemos um pouquinho da área, sempre divulgando essa área, principalmente voltada para o ambientalismo mesmo, que é um ponto principal. Uma coisa que eu sempre digo, que não adianta você fechar a torneira quando está escovando os dentes se você ainda coloca um bife no seu prato. O consumo de água envolvido naquele bife é muito maior do que se você não desligar a torneira. Ou seja, quando você está... na verdade, as pessoas elas estão só muito fixadas a pontos que lhe interessam e não macroestrutura. Voltando só um pouquinho, você estava contando para a gente nos bastidores que você entrou meio que sem querer nesse projeto. Como foi? Conta pra gente. Então, eu fui, na verdade, conheci o Beco dos Gatos através de um flyerzinho que chegou até mim. Fui lá comprar o que eu tinha encomendado da comida congelada vegetariana e, por um acaso, no bate-papo com o Marcos, ele viu que eu era nutricionista, comentei com ele que eu era nutricionista e que tinha a ideia de trabalhar de alguma forma em prol dos animais, poder ajudá-los de alguma forma na minha área. Aí ele falou do projeto que eles estavam tentando montar e que ia ter uma palestra inicial. Eu não pensei duas vezes, fui na palestra, a partir daí iniciei. A segunda palestra já foi a minha de orientação nutricional em relação ao vegetarianismo. Porque aí você vai dar todos os direcionamentos. E tem gente que pode perguntar pra você, pô, mas já que você gosta tanto de animal, por que você nutricionista não foi ser veterinária? Porque eu não consigo ver o sofrimento do animal. Pelo menos como nutricionista, eu tenho uma maneira indireta, digamos assim, de ajudá-los, não comendo a carne deles, mas eu não consigo lidar com o animal sofrendo em si. Sim, então você foi fazer uma outra área e dessa área você acabou canalizando também para o seu trabalho voluntário, né? Isso. Quando fala assim, trabalho voluntário, todos vocês fazem parte de um trabalho voluntário? Exatamente, não há remuneração, na verdade nós que contribuímos para que o projeto aconteça, né? Há uma contribuição mensal de cada voluntário, hoje nós somos em 7, é um projeto ainda pequeno, porém já de uma visibilidade até considerável pelos atos que nós já fizemos, pelas atividades que nós já propusemos na cidade e até fora da cidade, em São Paulo também. Então, todos nós somos voluntários, não recebemos nada e a gente está atrás de patrocinadores, né, para as nossas palestras. Isso que eu ia perguntar. É um projeto, voluntário e tudo mais, obviamente que todo mundo também que tem que pagar conta, tem que trabalhar. Como é que faz? Vocês têm ações, como você falou. Sim. Você falou que precisa de patrocínio. Vocês não têm nenhum patrocínio hoje? Não, então, cada um tem a sua profissão, né, e somos voluntários do Gaia Veg. Nós conseguimos alguns patrocínios para alguns eventos. Então, eventos pontuais, nós corremos atrás de alguns patrocinadores. Então, algumas pessoas já nos ajudaram aqui em Guarulhos para promover a Livraria Nobel. Não sei se posso. Pode. Livraria Nobel. O ASEAMA, que é um centro espírita voltado para os animais, que fica localizado no Tucuruvi, é uma pizzaria e restaurante também, nos ajudaram. O Empório Gaia, aqui de Guarulhos, também nos ajudaram. O Beco dos Gatos, em si, que é a empresa dos idealizadores, eles também ajudam. Alguns desses são os patrocinadores. E assim, você fala assim que vocês fazem palestras. Geralmente, onde ocorrem essas palestras? Em locais eventuais, assim, na verdade nós conseguimos, conforme é idealizado aquela atividade, nós vamos atrás do local. Utilizamos muito o Fracalanza, o Parque Fracalanza, com apoio da Prefeitura de Guarulhos. Utilizamos também o Colégio Júlio de Mesquita, foi o último evento que nós fizemos. Agora me conta uma coisa, falando sobre isso. A Prefeitura, vocês já buscaram algum apoio da Prefeitura diretamente? Então, o apoio foi fornecendo o local. Na verdade, em alguma divulgação que a Prefeitura fez. Mas um apoio direto, ainda não. Ainda não, mas assim, isso já é bastante coisa. Pelo menos o espaço físico estabelecer. Tá. E assim, quantos voluntários participam atualmente? Somos em 7 voluntários. E como assim? Você falou assim, cada um apoia da sua maneira. Você é nutricionista, você disse que é a Fernanda? Isso. Uma das idealizadoras é bióloga. E quais são os outros? Temos o Marcos, que é um dos idealizadores, e ele é mais para a parte jornalística também, escreve os textos do Gaia, né? Temos os designers gráficos, temos a Adri, que é a Adriana, que ela é designer. Temos o Samuel, que ele cuida da parte de informática, a parte de tecnologia, do Gaia Veg, construção do site do Gaia.
Temos a Eline, que é a pessoa que é mais voltada para a parte espiritual, né, mas também é muito ligada à questão ambiental também. E temos a Nirvana também, que ela é estudante de nutrição, inclusive aqui na UNG mesmo. Legal. E ela também me ajuda nessa parte da elaboração de palestras e também divulgação dos projetos, né? Oh, bacana. A gente vai para um pequeno intervalo e apesar do papo ser sobre vegetarianismo, não tem miséria. Não saia daí. O Espaço de Comunidade volta já. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente, achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Com a proposta de resgatar a história da instituição, o programa Prata da Casa relembra a trajetória dos professores da Universidade de Guarulhos. Acompanhe toda quinta-feira, às 8h30 da manhã, aqui na programação da TV UNG. O Espaço Comunidade está de volta. E hoje o assunto está bem saudável. Estamos falando sobre o Gaia Veg. Mariana, falando ainda sobre isso, uma dúvida minha é que o pessoal de casa também deve ficar com essa dúvida, né? Pessoal que é atleta e tudo mais. Eu, por exemplo, fiz redução de estômago. Pode não parecer, viu, pessoal? Mas eu já fiz redução de estômago. E assim, a nutricionista falou pra mim, você tem que comer uma vez por dia carne vermelha. Você tem que comer carne vermelha, porque a carne vermelha é o que vai te dar a proteína e você não pode ficar sem essa proteína. Então, a carne vermelha, eu necessito realmente dela? Tem alguma outra forma de eu adquirir essa proteína animal que não seja do próprio animal? Então, muito pelo contrário, né? A carne vermelha, como nenhum tipo de proteína animal, é necessária ao nosso corpo. Né? O que acontece? Quando a vaquinha lá está lá comendo, né, o matinho dela, ingerindo o alimento para produzir a carne que nós vamos utilizar, ela está adquirindo todos os aminoácidos, nutrientes necessários para compor aquela carne. O que são aminoácidos? São as partes menores da carne. Né? Vários tipos de aminoácidos, são 22 aminoácidos que a gente encontra na natureza, eles formam a carne. Né, formam a proteína, não a carne em si, formam a proteína. Né? Se nós formos comer feijão, leguminosas em geral, lentilha, ervilha, grão de bico, mesmo um brócolis, né, qualquer tipo de vegetal, ele vai conter o aminoácido também. Esses aminoácidos estão rearranjados de maneiras diferentes naquele alimento, mas na hora que nós ingerimos ele, eles vão se recompor novamente para formar a proteína. Né? A proteína que for necessária para a nossa pele, para formar o músculo, de acordo com o que for necessário no nosso corpo. Então não há necessidade da ingestão de nenhum tipo de carne, nem a carne vermelha, nem a carne de frango, nem a carne do peixe. Não há necessidade nenhuma, assim como também não há necessidade do leite e do ovo, que são outro tipo de proteína também animal. Não há necessidade porque nós conseguimos da natureza dos vegetais, esse mesmo componente que existe na carne, nós conseguimos no reino vegetal. A diferença é que ele não vem junto com colesterol, com gorduras saturadas, que já vem na carne, prejudicando a nossa saúde. Na verdade, então, a carne é do preguiçoso, na verdade. Exatamente, né? Já vem tudo lá ruminado pela vaca para a gente comer. Tá, mas a falta de carne, muitas pessoas dizem, que causa anemia. Verdade ou mito? É mito.
Total, né? Porque, na verdade, quando nós adquirimos carne, se for preconizar a quantidade de ferro que a gente precisa, que nós estamos falando aqui da anemia ferropriva, né? Nós precisaríamos comer praticamente 100 gramas de carne por dia ou por cada refeição. Se a gente comer isso, o nosso colesterol, triglicérides, quantidade de gordura que a gente está ingerindo e calorias é absurda. Então, nós não precisamos disso. A gente consegue adquirir a mesma quantidade de ferro nos alimentos vegetais. A diferença o que é? No ferro da carne, é o ferro de origem animal. Então, é o ferro M que a gente chama. A carne tem uma porcentagem maior desse ferro M do que os vegetais. Os vegetais, eles têm o ferro não M, que é um ferro de menor absorção pelo nosso corpo. Ele não é tão facilmente absorvido. Porém, a gente tem alguns truquezinhos para isso melhorar. Então, vamos cozinhar o feijão, a gente tem que deixar de molho. Isso já é de praxe. Deixe de molho o feijão pelo menos 8 horas, da noite para o dia. Descarta aquela água e depois cozinha normalmente o feijão. Você vai ter feito com que aquele ferro se torne melhor absorvido pelo nosso corpo. Né? Outra dica também, colocar um produto de fonte de vitamina C logo depois da refeição. Então, comi o feijão, tomei um copo de suco de laranja, por exemplo, ou tomei uma limonada. Vitamina C que vai ajudar a absorver o ferro daquele alimento. Então, uns truques aí. Tem uns truques, não tem necessidade nenhuma do ferro da carne, se você saber lidar com isso. É só você saber procurar, na verdade. Exatamente. E assim, óbvio que a gente sabe que todo excesso faz mal, excesso de qualquer coisa. O da carne também. Em que sentido que esse excesso de carne? Porque tem aquele pessoal que come carne no almoço, na janta, não faz o churrasco no final de semana. Sim. Que males esse tipo de excesso da carne pode causar ao ser humano? Tudo na nossa vida em excesso faz mal, né? E a carne, o maior prejuízo dela é em relação às doenças cardiovasculares, né? Então, entupimento das artérias, né, coronarianas, excesso de peso que vai provocar a diabetes, hipertensão, o colesterol que também entope as artérias. Então, principalmente voltado às doenças coronarianas e doenças crônicas não transmissíveis, que é o diabetes, hipertensão e doenças coronárias. Tá. Fora isso, né? Esse consumo de carne, fora fazer mal pro ser humano mesmo, ele causa que tipo de males ao meio ambiente de maneira geral? Então, em relação ao desmatamento principalmente, né, consumo excessivo de água. Então, a gente, para a criação do boi, né, do pasto para a vaca, para o boi pastar, né, o desmatamento é absurdo. Então, uma grande imensidão de terra precisa, né, para que aquele boi seja criado. Se a gente for plantar soja, por exemplo, a gente precisa de um pedacinho pequeno para uma grande produção de soja. E para o boi, não. E se a gente observar também, existe uma relação com a fome mundial. Existiria, se não houvesse pasto para boi, existiria a plantação de alimentos para suprir a necessidade de alimentos da população mundial e as pessoas não teriam como passar fome. Com um boi, a gente alimenta muito menos pessoas do que com 1 quilo de soja, por exemplo. Né? Então, a gente precisa fazer essa relação, sem contar o consumo de água para se criar uma vaca ou um boi, em relação a produzir um alface, um feijão. É aquilo que você tinha falado, né? Exatamente. Do chato quando pergunta. Tá. E o Gaia, ele tem sede própria? Não, hoje nós não temos sede própria, então nós nos reunimos eventualmente cada um numa casa de um, na casa de outro, ou em algum lugar que a gente consegue, mesmo no Parque Fracalãs, a gente tem utilizado bastante, mas mais revezando entre nossas casas mesmo. Cada mês de reunião a gente reveza entre nossas casas para as nossas reuniões internas, mas para os eventos a gente consegue os lugares através dos patrocinadores. Então, né? Vocês se reúnem em casas particulares para se Isso. acertarem. E os horários? Já que todo mundo trabalha, como que faz? Sobra para o final de semana? Ou final de semana, né, ou depois do trabalho, né? Mas sempre sobra, a gente consegue revezar os fins de semana para não ficar somente com o projeto. E como o pessoal fica sabendo disso? Nós temos o Facebook, né, que é o GaiaVeg, facebook.com/gaiaveg.veg.5. Temos o site também, que é www.gaiaveg.org. Temos o nosso e-mail também para contato, né, que é contato@gaiaveg.org. E tem o telefone também, que é o meu telefone, se alguém quiser entrar em contato, né, é o 961570810. Pessoal, é só anotar aí e entrar em contato com ela para saber mais sobre isso. Mas assim, você falou que vocês promovem várias atividades também. Que tipo de atividades?
Então, além das palestras, né, voltadas à alimentação vegetariana, palestras voltadas ao meio ambiente, à espiritualidade também, essa questão espiritual voltada para os animais. Nós participamos também da Parada Veg em São Paulo, né, que ocorreu na Consolação e Avenida Paulista. Ativismos também, no final do ano passado, inclusive quando o Gaia ainda estava nascendo, nós fizemos um ativismo aqui no Bosque Maia contra a matança principalmente dos frangos, chester, peru no Natal, né? Uma celebração religiosa, onde a gente celebra a vida e a gente acaba celebrando a vida com a morte em cima da mesa. Né? Então, nós fizemos um ativismo voltado para isso, foi bem legal, chamamos bastante atenção do pessoal na rua, lá em frente ao Bosque Maia, das crianças principalmente, né? Levamos imagens fortes até para mostrar e sensibilizar com relação ao vegetarianismo. E assim, o pessoal tem aceitação assim na rua ou sempre tem um receio inicialmente? Algumas pessoas têm um receio, mas no final as pessoas, que muitos não entendem o que é isso, infelizmente é uma cultura que as pessoas ainda não estão habituadas, mas já está crescendo. Mas no final as pessoas acabam aceitando. A aceitação maior que a gente viu muito por parte das crianças e até o questionamento com os pais sobre isso, e a gente achou muito legal isso, porque a mudança tem que começar desde cedo. Ah, sim, claro, até que nem... o que conscientiza muitas vezes, não sei se felizmente ou infelizmente, quem conscientiza os adultos são as crianças. Exatamente. Né? Porque elas são mais sensíveis sobre essa ótica, sobre esse assunto. Bom, Mariana, primeiramente, eu gostaria que você deixasse um recado do pessoal de casa sobre essa ideia da conscientização. Sim, eu gostaria de dizer que é importante nós nos conscientizarmos sobre o vegetarianismo, não só com relação ao que a gente coloca no prato. O vegetarianismo é uma coisa muito maior com relação ao meio ambiente, os maus tratos que os animais vêm sofrendo. Hoje, por dia, milhões de animais são mortos. E a gente tem que pensar também na questão ambiental. Quanto de água está sendo utilizada por isso? A gente não pensa no planeta que a gente vai deixar para os nossos filhos no futuro, para os nossos netos, então a gente tem que pensar no hoje, na mudança que deve ser feita antigamente. Muitas pessoas antes eram a favor da escravidão, eram a favor das mulheres não terem alma, por exemplo. Hoje isso já é um absurdo. Não se devem escravizar as pessoas, não se devem diferenciar a mulher do homem e também não se devem escravizar os animais. Então uma luta maior pela qual a gente preza é a libertação animal em geral, como um todo. Muito obrigado, viu, Mariana? Obrigado. O papo hoje foi bem esclarecedor sobre a ideia do vegetarianismo. Se você tem críticas, dúvidas ou sugestões, mande e-mail tv@ung.br ou ligue 2464-1796. Um forte abraço, até o próximo programa.